e o versículo 15, 35 do capítulo 18, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-o para que não se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico, procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, amém, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Eu acho muito bonita essa história, porque está aqui o retrato do mundo. Nós lemos o primeiro texto de um cego que esmolava à beira do caminho para a sua sobrevivência. E uma pessoa que é cego, me comove muito, é porque muitas vezes nós estamos numa situação difícil e achamos que está ruim, e quando a gente olha para trás vem outro pior do que nós. Mas esse homem aqui, até para pedir esmola, precisava de ajuda. Veja que situação difícil. Até para pedir esmola, precisava que alguém levasse ele a um certo local, para que ele pudesse ali mendigar o seu pão de cada dia. Eu acho muito bonito, porque o outro aqui, o Zaqueu, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico, mas ele tinha vontade de conhecer quem era Jesus. Então você vê um paralelo. Não só o pobre, desgarrado, que não tem nada, que precisa de Jesus. Mesmo um homem rico, muito cheio de abastança, mas ele se sentia carente. Então está aqui o retrato do mundo. Tanto rico como pobre, todos precisam de Deus. E aquele homem, se você olhar aqui nessa principal aqui, você vai ver que tempo passa para passar uma pessoa. Numa cidade que tem mais de 120 mil habitantes. Agora analise naquela cidade que não tinha essa quantidade de gente. Aquele homem na beira da estrada esperando que passasse um, para ele pedir uma ajuda para poder comer alguma coisa, ou vestir, ou calçar. Meus queridos irmãos e amigos, muito me comove a história desse homem, porque eu já passei por algumas dificuldades na minha vida, mas nunca tive numa situação dessa de pedir esmola para comer. Então quando nós vemos isso aqui, a gente se compadece. Mas para você ter uma ideia, aquele homem tinha uma coisa maravilhosa dentro de si. Ele tinha uma esperança. Ele ouviu falar que o Messias viria da descendência de Davi. E quando disseram que era Jesus que estava passando, por certo aquele homem já tinha ouvido falar dos milagres e as maravilhas que Jesus tinha operado. E quando ele ouviu: Quem passa aí? Que zoada é essa? É Jesus que está passando. Ele disse: Essa é a minha vez, é a minha oportunidade. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Mas aí está o retrato do mundo, que não tem misericórdia nem piedade de ninguém. Tem um elemento mau que dizia: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Talvez você ache que você, por ser uma pessoa pecador, ou uma pessoa que não tem muita importância na sociedade, que o Deus, com toda essa grandeza dele, ele nem conhece você, nem sabe que você existe. Você se engana. Jesus te conhece. Ele sabe até quantos cabelos tem na tua cabeça. E outra coisa que talvez você não saiba, mesmo da maneira que você é, Deus ama você. Oh, glória a Deus. Está escrito que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus ama você da maneira que você é. Se você for uma pessoa ignorante, uma pessoa pacata, da maneira que você é, Ele ama. Mas o que Ele aborrece em você é o pecado, se você pecar. Cala-te, cego. E quanto mais dizia, cala-te, cego, era que ele gritava. Aleluia. Se você estiver em busca de uma bênção e alguém tentar lhe atrapalhar, não desanime, porque tem pessoas assim. Eu estava muito animado, mas começaram a botar terra, falar contra mim, e eu parei. Não pare. Não desista dos seus sonhos, nem pare com aquilo que você determinou para a sua vida. Vá em frente. Se você tem fé, Deus é contigo e vai te ajudar. Aquele cego não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ele tinha fé. Ele acreditava que Jesus tinha o poder para realizar esse milagre. E quando menos aqueles pessoal esperavam que Jesus ia mandar chamar, aí Jesus parou e disse: traga ele aqui. Aí disseram: te anima que ele mandou chamar você. Os covardes apareceram. Porque tem gente que é assim, não ajuda ninguém, mas quando aparece um para ajudar, ele vai também. Ainda bem, que é melhor do que atrapalhar. E eu acho muito bonito, porque Jesus, com todo o poder que ele tem, ele disse: que queres que eu te faça? Se você está pedindo alguma coisa a Deus, diga para ele nesse culto, porque Deus está aqui. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Peça o que você quiser, porque o Deus do céu e da terra, ele tem poder suficiente para dar a você tudo que você está precisando. E Jesus ouviu da boca dele e disse: Senhor, que eu veja, eu quero ver. Irmão, analisemos em uma fração de segundo. E Jesus disse: vê, né? A tua fé te salvou. Ele foi curado e foi salvo. Que maravilha! E saiu dando glória a Deus. Agora veja outra coisa que tremenda. Zaqueu, esse outro que eu li, que era um publicano, era um homem rico. Ele era cobrador de imposto. E geralmente os fiscais, eles levam muito o nome de ladrão, porque todo mundo acha que o fiscal, uma pessoa que cobra imposto, é ladrão. Mas não é, toda regra tem exceção. Aquele homem, eu já ouvi muitos pregadores falar daquele homem, dizendo que ele era o câncer da sua sociedade. Eu não tenho coragem de dizer isso. Aquele homem era um bom homem. Não quer dizer, porque eu sou um fiscal, sou um militar, tem que ser uma pessoa dura, né? Que gosta de dar pau aí, né? Tem muitos homens nesses cargos que são pessoas de coração bom. Aquele homem era um homem bom. Eu acredito que aquele homem era um homem bom, porque Jesus fez referência dele. E aquele homem vivia angustiado, porque ele era marginalizado na sociedade. Era um homem rico, mas não tinha alegria, não tinha felicidade. Isso quer dizer que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é bom, mas não é o suficiente total para a vida de um ser humano. Você pode ter dinheiro e pode ser uma pessoa infeliz, e você pode não ter dinheiro e ser uma pessoa feliz. Se Deus estiver na sua vida. Aquele homem era angustiado. Seus filhos na escola, possivelmente, a Bíblia não diz, mas era discriminado. Isso aí é filho do nosso inimigo, porque ele como cobrador de imposto, inimigo dos seus irmãos, porque ele também era judeu. E ele escolhia da própria nação, que era para eles, né, não poder revidar. Mas aquele homem era um homem direito, mas ele era discriminado. Nem na sinagoga, na igreja, ele não podia ir. Analise se você fosse uma pessoa que o padre dissesse a você: eu não quero você aqui não. Ou o pastor dissesse: eu não quero você aqui não. Você é traidor dos seus irmãos. Que tristeza. E era assim que aquele homem vivia. E quando ele ouviu falar de Jesus, uma luz brilhou para ele. Ele disse: eu vou ouvir esse homem, ele pode ter alguma coisa para a minha alma.
porque ele vivia morrendo. Ele tinha dinheiro, tinha riqueza, mas era sucumbido pela angústia e a tristeza. Pense numa coisa ruim, é a gente ser discriminado. E eu tenho dito que a pessoa, para alcançar a bênção de Deus, ele tem que estar preparado para ser discriminado, para largar a mão do seu status social e estar preparado para estar sozinho no meio de multidão. Porque existe um momento na vida da gente que a gente está cercado de pessoas e estamos só. Larga a mão do status social, porque muitas vezes Deus exige da gente se deslargar das coisas materiais, da nossa posição. Glória a Deus. Glória a Deus. E também está preparado para ser discriminado. Pense num povo discriminado, é o povo crente. Mas quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. E aquele homem, eu vou mostrar a você que ele estava só no meio de multidão, porque era um homem da sociedade, mas ninguém gostava dele. E estava pronto, preparado para ser discriminado, porque já era discriminado por vida. E largou mão do seu status social, da sua posição, que era um homem rico. Se você visse um homem rico da cidade de Santa Rita subindo numa daquelas árvores ali naquela praça ali de frente da igreja católica, o que é que você ia dizer? Seu fulano endoidou. Ele largou mão do seu status social. Não quero saber quem eu sou, se eu tenho dinheiro, se eu sou cobrador de imposto. Eu quero conhecer quem é esse homem maravilhoso chamado Jesus. E um amigo meu disse assim, ele era pregador batista, pastor batista: Reginaldo, por que você não prega nas duas grandes surpresas de Zaqueu? Eu disse: qual é? Ele disse: Zaqueu não sabia que Jesus conhecia ele, nem sabia que Jesus ia salvar ele. E ele mirou mais ou menos por onde vinha a multidão com Jesus, subiu numa árvore: se ele vai passar aqui, eu vou ver ele. Irmão, pense que surpresa tremenda, quando aquela multidão vem, Jesus vinha no meio da multidão, aí para debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Como Jesus gosta de fazer as pessoas felizes. Só quem quer você ver você triste, desanimado, churumingando pelos cantos da parede é o diabo. Deus quer ver você feliz, porque Ele é um Deus feliz. Ele é um Deus bom, misericordioso, que deu a sua vida para ver você feliz. Aleluia. Eu, quando era menino, subia nos pés de jaca. E quando descia com a jaca no dente, que a jaca estava madura, com a pressa que eu tinha de comer aquela jaca, descia quase soltando as mãos e quase o couro da barriga ia embora. Eu acho que Zaqueu fez a mesma coisa. Ele desceu quase de uma vez de ladeira abaixo. E Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmão, Zaqueu como publicano, né? O povo tinha como pecador, porque os judeus, ele tinha essa característica de ser muito santo, e muitas vezes eram hipócritas. Tinha nada de santidade, ficava orando nas praças, né? Dizendo que estava jejuando para aparecer. Glória, glória. E eles ficaram murmurando: como é que esse homem é um homem santo e vai para a casa do pecador? Aí, para a vergonha deles, Zaqueu disse: Senhor, veja quando uma pessoa é salva, quando a salvação da alma vem na vida de uma pessoa. Aí Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Apressando-se, o recebeu com júbilo. A expressão mais antiga dizia: aí desceu gostoso. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Presta atenção. Quando a salvação vem na vida de uma pessoa, ele não só abre o coração, mas abre também o bolso. Que o dinheiro não vai significar mais muito para quem tem Jesus. Porque quem não tem Jesus, o tudo para ele é o dinheiro. E ele se agarra tanto com o dinheiro que muitos têm morrido agarrado com o dinheiro. Mas ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Só dá dinheiro, só dá dízimo, só dá oferta quem tem convicção de fé e quem crê em Deus. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. É como quem diz assim: e diz aí que eu estou roubando, que eu sou ladrão, mas se eu desfraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Nenhum ladrão pode restituir 4 vezes o que roubou. Era uma prova de que ele era um homem sincero. E Jesus não reprovou aquela palavra dele. Disse: hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Isso é evangelho.
E a linguagem bíblica diz que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Se tem alguém que está ao alcance desse som da minha voz e quer hoje fazer a sua decisão para Jesus, aceitando a Jesus como seu Salvador, venha aqui à frente, faça um sinal e nós vamos orar por você. E Deus vai mudar o quadro da sua vida. Porque se você nunca confessou, a Bíblia diz que há uma necessidade dessa confissão. Está escrito em 9:10 de Romano que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se você nunca confessou, você nunca recebeu. Agora, se você já confessou, já deu um sinal e recebeu a oração da fé, então você está liberto por Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Não é vergonhoso ser crente. Vergonha faz pecar. Vergonha faz, no dia de carnaval, sair vestido na laúça, com roupa de mulher, não é? Vestido no boi, no bumba teu boi, como dizia um amigo meu lá de Pernambuco, na burra, né? E os meninos puxando a cauda da burra e a burra correndo atrás dos meninos. Isso é que faz vergonha. Mas fazer uma confissão pública dizendo eu aceito Jesus como meu Salvador, nunca foi vergonhoso. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque está escrito no capítulo 17, 30 de Atos dos Apóstolos, que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E por que é que Deus manda os homens se arrepender? Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então um dia você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer: no dia 10 de abril de 2015, você ouviu a minha voz, ouviu a minha mensagem, ouviu o meu Evangelho, que é o poder e salvação para todos que creem, e você rejeitou a minha mensagem, e hoje também eu te rejeito. E vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então a prova de que Deus não fez o inferno para o homem, Ele fez para o diabo e seus anjos. Mas os homens que irão para lá são os que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Porque o salmista no Salmo 9, verso 17, para terminar, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas a gente que se esquece de Deus. Você pode ser um bom pai de família, um bom amigo de trabalho, um bom vizinho, mas se você esqueceu de Deus, o seu caminho é esse que está escrito. Não foi eu que escrevi esse livro. Quando eu nasci, ele já estava escrito. E eu dou graças a Deus, porque alguém me falou de Jesus. Eu era um menino, um dos mais travessos na minha rua. Fazia um espetáculo sozinho. E tinha um velho que morava de frente à minha casa. Fazia assim com a cabeça, balançava. Eu tirava as cadeiras dentro da minha sala, botava no meio da rua e saía pulando cadeira por cadeira. Mas quando eu aceitei Jesus, aquele velho que fazia assim, fez assim. Agora tá assim. Agora você acertou, você agora é um dos nossos. Oh, glória a Deus. Eu não tinha ainda 18 anos. Ia completar 18 anos no dia 7 de outubro de 69. E no dia 15 a 16, mais ou menos, de maio de 69, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que Deus abençoe. Agradecemos a todos os nossos irmãos, os vizinhos da irmã, que ouviram com muita atenção. Que Deus os abençoe e recompense com bênção do céu. E agradecemos a Deus pelos milagres que Deus tem feito na vida dessa mulher, né? Porque a gente sabe que Deus tem dado muita vitória à nossa irmã. Só ela está cercada da sua família. Não há uma riqueza maior do que essa. E tem pessoas que morrem na solidão, morrem só, né? Mas ela está viva, vivinha da Silva, como diz, rodeada da sua família, de bons vizinhos. A irmã está pedindo para que o conjunto cante mais um hino. As meninas vieram com essa roupa grandona, né? Tão quente. E só cantar um hino. Então canta mais um, né? Então vocês vão louvar a Deus e nós vamos encerrar com o dirigente, nosso irmão Mendes. Eu não vou pedir desculpa da hora, não. Sabe por quê? Eu sei que Deus falou para a gente. Amém? E quando Deus fala, ninguém tem que dizer nada.